pessoal, eu sou o professor Bruno Morim, estou aqui de volta para fazermos uma revisão sobre como encontrar o MMC e o MDC. Vou passar para vocês os principais métodos para que vocês possam mandar bem na provinha de vocês. Bom, vamos lá então. Primeiro eu vou só explicar para vocês por alto o que é o MMC e o MDC. MDC significa máximo divisor comum. Vamos pegar já os números que a gente vai trabalhar, 190, 120 e 90. O que seria o MDC? Seria um divisor comum a 120, que seja também comum a 90, ou seja, que divide 120 divide 90, que sejam iguais e que sejam o maior possível. Ou seja, o MDC seria o maior divisor comum entre 120 e 90. Ou seja, ele tem que dividir 120 e tem que dividir 90 simultaneamente e, além disso, tem que ser o maior possível. Esse é o MDC. O que seria o MMC? MMC é um mínimo múltiplo comum. Então, eu vou ter os múltiplos de 120, vou ter os múltiplos de 90 e eu vou procurar um múltiplo que seja ao mesmo tempo de 120, de 90 e que seja o menor possível. Tá? Agora, eu vou passar para vocês como nós podemos encontrar o MMC e o MDC. Eu vou usar a metodologia da fatoração simultânea. Eu vou pedir só uma coisa para vocês. Toda vez que eu tiver um fator que divida os dois números que vão aparecer aqui à esquerda, a gente vai fazer esse número com caneta vermelha. E toda vez que eu tiver um fator que divida apenas um dos números aqui à esquerda, eu vou usar o lápis ou a caneta, né? O pilô azul. Vamos lá então? Quando eu pego 120 e 90, os dois dividem por 2. Eu estou marcando aqui em vermelho porque divide tanto 90 quanto 120. Quanto dá esse resultado? 60 e 45. Eu ainda posso dividir esse aqui por 2. Mas como 45 não divide por 2, eu botei aqui em azul. Faço a divisão. Deu 30 e 45. Bom, ainda posso dividir por 2. O 30. Vai dar 15 e 45. Botei em azul porque só divide um deles. Tem agora o 15 e 45. Vou testar agora o 3. 3 divide tanto o 15 quanto o 45. Então, eu deixei ele em vermelho. Quando eu faço a divisão, eu vou obter 5. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. Vou dividir por 3 de novo. Só que 3 não divide 5. Por isso, eu botei ele aqui em azul. Mas divide 15. Fica 5 e 5. Finalmente, eu vou dividir 5 e 5 por 5. Então, é comum. Ficou em vermelho. Obtendo aqui 1 e 1. Então, eu consegui efetuar uma fatoração simultânea. E o que eu posso extrair disso? Isso é o mais importante. Para encontrar o MDC, eu vou apenas pegar os fatores comuns que estão em vermelho. Ou seja, apenas os fatores que, quando eu fiz a divisão, os dois números aqui à esquerda dividiram. Isso aconteceu aqui, aqui e aqui. Então, já está pronto o nosso MDC. O MDC é igual a 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Ora, dá para perceber claramente que 30 divide 120. 120 por 30 dá 4. 90 também divide 30. 90 por 30 dá 3. Ou seja, 30 é divisor comum de 120 e 90 e ele é o maior divisor possível. Então, o MDC entre 120 e 90 é 30 pelo método da fatoração simultânea. E eu também encontro o MMC. O MMC é molezinha. Eu pego todos os fatores. Então, o MMC vai ser igual quantas vezes o 2 aparece aqui? 3 vezes. 2 ao cubo. O 3 aparece quantas vezes? 2 vezes. 3 ao quadrado, 5 aparece 1. Então, quando eu faço 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, essa conta dá 8 vezes 9, 72. 72 vezes 5, 360. Então, 360 é o mínimo múltiplo comum entre 190 e 90. Perdão, entre o 120 e 90. Então, aplicando a fatoração simultânea, eu consigo encontrar o MMC e, ao mesmo tempo, o MDC. Lembrando a vocês que, para o MDC, eu vou apenas considerar os fatores que dividiram os dois números aqui à esquerda. E, para o MMC, eu vou pegar todos os fatores. Então, não vejo muita dificuldade. Então, toda vez que vocês empregarem essa metodologia aqui, vocês vão encontrar tanto o MMC quanto o MDC com alguma facilidade. Vou agora passar para a segunda metodologia, que é a metodologia de fatoração em separado. Inclusive, algumas questões, elas já oferecem os dois números que vocês querem encontrar, o MMC e o MDC, já fatorados. Então, com base nisso, vocês vão ser obrigados a encontrar MMC
e MDC. Eu vou fatorar o 120, os fatores estão aqui em azul, 120 por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então a decomposição em fatores primos de 120 dá 3 vezes o fator 2, 2 ao cubo, uma vez o fator 3, uma vez o fator 5. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Vamos agora fatorar 90. 90 por 2 dá 45, 45 por 3, 15, 15 por 3, 5, por 5, 1. Então eu tenho uma vez o fator 2, duas vezes o fator 3 e uma vez o fator 5. Então isso fica 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então eu fui capaz de fatorar em separado. Aqui foi simultaneamente. Aqui é em separado, tanto o 120 quanto o 90. E aqui está o resultado da decomposição em fatores primos, do 120 e do 90. Bom, como é que calcula o MDC? Está até aqui em vermelho para vocês, vocês precisam gravar isso. Para calcular o MDC, eu vou levar em consideração apenas os fatores comuns com menor expoente. Isso mesmo, galerinha. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o fator 2 aqui, tenho o fator 2 aqui. Então, ele é um fator em comum. Mas aqui o expoente é 3, aqui o expoente é 1. Usando essa regrinha, eu vou pegar o fator 2, porque ele é comum, mas com o expoente 1 e não com o expoente 3. Então, está aqui 2 elevado a 1. Vamos agora para o próximo fator em comum. 3 é um fator que tem no 120 e que tem no 90. Só que no 90 ele aparece na forma de 3 ao quadrado. No 120, na forma de 3 elevado a 1. Como o MDC diz que eu tenho que pegar os fatores comuns com o menor expoente, eu não vou usar o 3 ao quadrado, eu vou usar o 3 elevado a 1, tá aqui. Finalmente o 5 aparece aqui como 5 elevado a 1 e aparece ali também, quando o 5 não tem nada, a mesma coisa que 5 elevado a 1. Então, é um fator igual aqui e aqui. Eu trago ele, é um fator em comum, no caso o menor expoente aqui é o 1 mesmo, então fica 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, que é 30. Notem que esse resultado daqui, pela fatoração em separado, como não podia deixar de ser, deu o mesmo resultado que eu obtive aqui, fazendo a fatoração simultânea. Professor, se na prova não for exigido o método, você pode escolher ou um ou outro. Agora eu já digo para vocês, por que tem que saber os dois? Porque muitas vezes a questão já apresenta os números fatorados. E aí fica muito mais fácil você usar essa metodologia. Eu expliquei MDC, falta explicar um MMC. Como é que eu encontro o MMC quando eu faço a fatoração em separado? Vamos comigo aqui? Para o MMC, está em vermelho aqui. Eu vou usar fator comum e não comum com o maior expoente. Então agora, sempre com o maior expoente, e eu pego tanto os fatores comuns quanto os fatores não comuns. Vamos comigo? No caso aqui, 2 é um fator comum. Mesmo que ele não fosse fator comum, eu levava em consideração. Mas eu tenho que pegar o maior expoente. Então, em vez de usar 2 elevado a 1, que eu usei aqui, aqui eu vou usar 2 elevado ao cubo. Próximo fator, 3. Realmente também é fator comum aqui. Se ele fosse não comum, eu usaria. Mas comum também usa. Só que com maior expoente. 3 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado, eu vou usar o fator 3 elevado ao quadrado. Vezes o próximo aqui é 5. Também é comum, ou seja, entre o 120 e o 90 você tem fatores comuns. Mas vamos lá, vou aproveitar o exemplo aqui. Vai ficar 5 mesmo. Eu quero maior expoente, eles são iguais, mantenho 5 a 1. Então, o meu MMC, que é obtido pelo fator comum ou não comum com maior expoente, ele vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3 ao quadrado, que é 9, dá 72, 72 vezes 5, 360. Lembra vocês que o mesmo resultado que foi encontrado aqui na fatoração simultânea. Olha só, o MMC entre o 120 e o 90 foi igual a 360. Não poderia deixar de ser, né, pessoal? Lembrando a vocês que se o professor não pedir, você pode usar a metodologia que você preferir, ok? Bom, há algumas metodologias que elas são específicas para encontrar só o MDC. É o nosso famoso jogo da velha, ou divisões sucessivas. Ele é importante e pode cair especificamente ele na prova. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para usar a metodologia do jogo da velha para encontrar o MDC. Vou pedir atenção a vocês, eu vou empregar no 120 e 90.
Mas quando eu faço o jogo da velha, que eu já vou explicar para vocês, no 120 e 90, eu faço uma operação só e já encontro a resposta. Então eu vou propor para vocês um outro exemplo em que eu vou treinar o jogo da velha, depois eu aplico rapidamente no 120 e 90, só para a gente confirmar o resultado, e finalmente eu proponho uma questão típica de prova para vocês. Vamos lá então? Vou usar o exemplo de calcular o MDC entre 215 e 180. No nosso jogo da velha, eu vou ter 3 linhas. A primeira linha, eu vou explicar para você, vai ser a linha dos quocientes. E a última linha aqui de baixo, vai ser a linha do resto. E a linha do meio vai ser a linha onde eu vou ter as minhas divisões sucessivas, onde vocês vão ver os dividendos e divisores. Vou explicar para vocês, estou falando por alto só. Vou fazer atentamente, vagarosamente, para ficar tudo 100% para vocês. Em preto, está aqui os números que eu quero calcular o MDC. 215 e 180. Eu vou efetuar a minha divisão de 215 por 180. Aqui está o quadro todo preenchido. Eu não vou poder ficar armando a divisão e dizendo para vocês, né, mostrando qual o resto, o quociente. Então eu vou pedir atenção, eu vou já dizer os resultados e vocês podem tranquilamente no caderninho de vocês aí em casa fazer as continhas, ok? Vamos fazer assim? Então eu vou dividir 215 por 180. Se vocês fizerem no caderninho de vocês essa divisão, lembrando que o método é da divisão sucessiva, embora a gente chame também de jogo da velha, 215 por 180, o quociente é 1 e o resto é 35. Tá? Então se vocês fizerem aí, ao dividir 215 por 180, o quociente é 1, eu boto o quociente aqui, tá? E o resto vai dar 35. Por que o resto é importante? Porque ele vai ser o próximo divisor. Eu trago 35 daqui e coloco aqui, ó. E faço a divisão de novo. 180 divididos por 35. Quando eu faço essa divisão 180 por 35, o meu quociente dá 5 e o meu resto, 5 vezes 35 dá 175, o resto é 5, ó. O que eu faço? Trago o resto de novo daqui para cá e efetuo de novo a divisão. 35 por 5 dá 7 e o resto é 0. Quando eu chego no resto 0, eu paro a minha metodologia, eu paro o jogo da velha. E eu pego como resposta do MDC o resto anterior ao 0. Então, no método da divisão sucessiva, eu vou fazendo divisão pelos restos que vão aparecendo. Quando a divisão der resto 0, o MDC é exatamente o resto anterior. Então, o MDC entre 215 e 180 é 5, porque é o resto que antecede o resto 0. Resposta aqui, então, o MDC, galera, é 5. Eu vou aplicar a mesma metodologia, então, segunda oportunidade de treinar o joguinho da velha, para o 120 e o 90. Boto 120 e 90 aqui, divido 120 por 90. Vocês fizerem aí no caderninho de vocês, 120 por 90, o quociente é 1 e o resto é 30. Trago o resto daqui para cá e efetuo a divisão de novo. Só que 90 por 30 dá 3 e resto 0. Como eu tinha falado para vocês, eu ia fazer uma vezinha só e já ia chegar na resposta, né? Como aqui o resto é 0, o MDC é o resto anterior, que é 30. Exatamente como nós tínhamos encontrado aqui. Então, até agora, nessa videoaula, nós conseguimos empregar 3 metodologias diferentes para encontrar o MDC, todas dando 30, um MDC entre 120 e 90. E para a gente fechar com chave de ouro, eu vou propor a vocês uma questão um pouquinho mais elaborada, em que eu apresento o jogo da velha semi-preenchido. E a gente vai conseguir encontrar quem é o A e quem é o B. Lembra, eu emprego o jogo da velha, posso empregar, né, para calcular o quê? O MDC. Então o normal é você ter o A, o B, fazer as divisões sucessivas, conforme eu expliquei para vocês aqui, e encontrar o MDC, que é o resto anterior ao 0. O MDC estaria aqui, tá? Mas nesse caso eu dei semi-preenchido o jogo da velha. A gente vai ter que fazer o caminho contrário, ó, e preenchendo todo mundo. Então é uma variação interessante para vocês. E no final, quando eu achar o A e o B, ele pede para fazer A menos B ao quadrado.
Esse é o de menos. Eu peço a ajuda de vocês para a gente tentar completar aqui. E eu vou apontar para cima para vocês entenderem. Vamos pegar esse exemplo daqui? Como é que eu obtenho o 35? Eu faço 5 vezes 7 e somo com o resto. 5 vezes 7, 35, mais 0, 35. Como é que eu chego aqui no 180? 35 vezes 5, que dá 175, mais 5, 180. Então eu consigo ir gerando todos os meus números que estão aqui na coluna do meio. Vamos lá? 5 vezes 2, 10, mais 0, 10. Lembrando que se o 5 está aqui, é porque ele foi o resto aqui. Se o 10 está aqui, é porque ele foi o resto aqui. Mais a próxima etapa, 10 vezes 1, 10 mais 5, 15. Se o 15 está aqui, eu posso colocar ele aqui. Próxima etapa, 15 vezes 1, 15, mais 10, 25. Opa! Se o 25 está aqui, ele aparece aqui. Vou encontrar o B, hein? Quem é o B? 25 vezes 2, que é 50, mais 15, 65. Então, o B vai ser igual a 25 vezes 2 mais 15. Isso vai dar 65. Agora, se B é 65, quem vem a ser o A? B vezes 1 mais 25. Ou seja, 65 vezes 1 mais 25. 65 mais 25, a gente vai encontrar 90. Então, o A vale 90 e o B vale 65. Para fechar a questão, o que ele pede? A menos B ao quadrado. Ele pede 90 menos 65 ao quadrado. 90 menos 65, eu vou ter 25. E 25 ao quadrado, vocês podem fazer no caderninho de vocês, vai dar o número 625. Essa é uma questão interessante. Uma outra pergunta que não foi feita aqui poderia ser: quem é o MDC entre A e B? Aí seria mais fácil, eu poderia parar a questão aqui, porque o MDC é exatamente o resto anterior ao resto zero, né? E o resto anterior ao resto zero é 5. Então, eu poderia dizer que o MDC entre A e B, mesmo que eu não soubesse quem é A e quem é B, seria 5. Mas, em particular, eu sei, inclusive porque eu encontrei. O A vale 90 e o B vale 65. Então, é uma questão excelente para estar na prova. Exige que você aplique o jogo da velha ao contrário. Então, essa é uma habilidade que nem todos os alunos conseguem desenvolver na prova, mas eu tenho certeza que vocês, depois de terem assistido aqui essa videoaula, se cair algo semelhante, vocês vão mandar bem na provinha de vocês. E esse é o nosso objetivo, né? Dar a vocês todas as ferramentas para que vocês possam ter o melhor desempenho possível nas provas de vocês, nos exames, né, nos concursos que vocês vão prestar. Esse é o nosso compromisso com vocês. Espero que vocês tenham compreendido tudo o que foi explicado. Calcular MC e MDC é bastante relevante. E se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês. Afinal de contas, o canal é feito para vocês. Forte abraço a todos, até a próxima oportunidade. E, para quem for fazer prova desse conteúdo, assistam todos os vídeos da lista, da playlist, que foi criada especificamente para cobrir decomposição em fatores primos, regras de divisibilidade, MC e MDC. Forte abraço a todos.